Olá, alunos estudantes Sira. Imedi akalai, espero katak imi hotu ya condição dia. Iha aula liuba, alunos Sira aprendetiona conaba recursos energéticos, características, potencialidades e ameaças. Hoje em Loron, ita se aprende conaba exploração de recursos energéticos e problemas ambientais associados. Matéria Geografia, 10º ano NIEN. A exploração do petróleo ocorre desde a antiguidade. Contudo, a exploração dos reservatórios mais profundos e a utilização generalizada do petróleo como fonte de energia ocorreu, sobretudo, a partir do século XX, com o grande desenvolvimento das sociedades, sobretudo dos países mais desenvolvidos, que fez disparar a utilização do transporte individual e coletivo, mas também o aumento do consumo de todos os produtos que utilizamos no nosso dia a dia, o que exige uma crescente utilização de fontes energéticas, sendo o petróleo a mais utilizada na atualidade, o que tem levado à sua sobreexploração com o consequente risco de esgotamento que se crê que venha a acontecer num futuro próximo, o que trará graves consequências para a economia mundial, mas sobretudo para os países como Timor-Leste, que tem a sua economia assente na exploração deste recurso renovável. Como a procura pelo petróleo tem aumentado, os geólogos e os técnicos têm feito prospecções em determinados locais, ou jazida, analisando as características das rochas, como a porosidade e a permeabilidade para determinar a possibilidade de serem rochas armazém de petróleo e de gás natural. No entanto, só tem a certeza de que existem hidrocarbonetos através da realização de perfurações. Confirmada a existência de petróleo das torres de perfuração marinha, os hidrocarbonetos são transportados por via marítima pelos petroleiros. Dos poços de exploração terrestre, são transportados em pipelines, oleodutos, petróleo e gasodutos, gás natural, para reservatórios, sendo posteriormente conduzidos para as refinarias. As refinarias são instalações industriais onde o petróleo sofre o processo de refinação, que consiste numa série de procedimentos físicos e químicos que conduzem à obtenção de numerosos componentes a partir do petróleo bruto, chamados derivados de petróleo. Do petróleo bruto, retira-se, por exemplo, a gasolina, o gasóleo e o gás propano e butano. Associadas às refinarias, existem outras indústrias que produzem óleos e lubrificantes e as indústrias químicas ou petroquímicas que produzem outros produtos químicos. A exploração do gás natural para fins energéticos iniciou-se nos Estados Unidos da América na década de 1930. O gás natural forma-se a quando do processo de formação do petróleo, encontrando-se geralmente na parte superior da jazida de petróleo. O gás natural, a saída do local de extração, é purificado e liquefeito, facilitando o seu transporte e armazenamento. Posteriormente, é levado através de gasodutos
ou em transportes especiais para os locais de consumo. O gás natural é um combustível eficaz com um custo moderado e menos poluente que os outros combustíveis fósseis sendo utilizado. No consumo doméstico, exemplo, aquecimento das casas, aquecimento de águas, fogão da cozinha. No consumo industrial, exemplo, indústrias de fábrica de vidro, agroalimentar. Nos transportes, exemplo, alguns motores de automóveis. Por razões econômicas e ambientais, o consumo de gás natural cresceu muito nos últimos anos. As reservas são abundantes e pensa-se que ainda existem muitas reservas por descobrir. Para além do previsível esgotamento das reservas de combustíveis fósseis, as consequências provocadas pela utilização destes recursos no ambiente e na saúde pública geram situações muito preocupantes, entre as quais se destacam derrame de hidrocarbonetos nos mares, que provoca a poluição das águas e a destruição de uma grande quantidade de vida marinha, o impacto ambiental resultante da exploração de jazidas fósseis, que provoca a contaminação dos solos e da atmosfera, as alterações climáticas, que têm levado à alteração do clima em muitas regiões. A combustão do carvão, do petróleo e do gás natural liberta elevada quantidade de gases de efeito estufa, como, por exemplo, o dióxido de carbono, que causa também, entre outros impactos ambientais, as chuvas ácidas e o aumento do efeito de estufa natural, chamado de efeito de estufa antrópico, ou efeito de estufa provocado pelas atividades do homem. Esta é também uma das razões que tem levado à procura de outras soluções energéticas alternativas aos combustíveis fósseis. Queridos estudantes, isto foi a nossa aula de geografia. Antes de terminar, tenho um exercício para vocês. Refere os exemplos de utilização de gás natural no consumo doméstico. Dia kalisira. Ida nema kita ni lição bo ohin loronian. Ita se asur malu fali loron selu, hot topic no bela hanesan.